Deixa eu dar um contexto aqui. Essa senhora ela foi extremamente mal educada a todo momento como debatedor com Lucas Banzoli. E chegou em determinado ponto do debate que ela mostrou que o conhecimento sobre a parte escriturística, a parte histórica da igreja era muito pífia por parte dela. E não é de se espantar que o Brasil tenha tanto cristão de IBGE, porque são pessoas que realmente ignoram, não buscam conhecer a fundo sobre o que tange o cristianismo, a religião que em tese é a predominante do Brasil. Você disse, a Igreja Católica formou o cano. Só que a questão é o cano do Antigo Testamento. Na época do Antigo Testamento, a Igreja Católica nem sequer existia. Como é que ela foi formar um cano numa época em que ela nem existia? Além de eu ter citado o texto bíblico que você não comentou... Mas a Igreja do primeiro século é católica. Perdão, mas a Igreja do primeiro século é católica. Mas desculpa, mas você tá mentindo. A Igreja do primeiro século ela é católica. Isso é dito desde o início pelos pais da Igreja. A Igreja é católica. A Igreja existe Atos 2, Lucas. A Igreja existe Atos 2, vai. Não, só pra completar. A Igreja existe Atos 2, vai. Até o Júnior que tá aqui com a gente reconheceu que os evangélicos foram muito mais educados. Eu não sou os outros, eu não falo todo mundo. Mas isso é um debate, Lucas. O debate consiste em deixar o outro falar. Esse tempo a gente tá cortando. Você tá cortando também. É por isso que eu não gosto de debate. Tá bom, vai, fala. Bom, vamos lá, vamos reforçar. O que adianta falar mais Atos, mais do século I? Eu tô falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento a igreja nem existia. A igreja nasce no primeiro século. Esse argumento é completamente anacrônico, uma coisa que não faz o menor sentido. Duvido que um católico tá aqui concordaria com isso. Aí você fala, mas Paulo ele estava escrevendo. O que tem a ver Paulo escrevendo? Eu tô falando do Antigo Testamento, meu Deus do céu. Tá falando da formação do cano, Lucas. Mas eu tô falando da formação do cano do Antigo Testamento. Aí depois você falou dos Espíritos do Mar Morto, eu tô muito curioso pra saber de que forma os Espíritos do Mar Morto favorecem o cano, e depois falou da versão que Jesus usava, você não mencionou, mas presumo que seja Septuaginta. E aqui eu desafio o próximo católico a subir aqui pra usar o argumento da Septuaginta contra mim, porque eu vejo que é o argumento mais usado pela apologética católica, e eu quero ver alguém ter coragem de usar esse argumento agora. Então vamos deixar claro que o cânon bíblico ele foi dado aos judeus, tá? Os livros inspirados, lei, profeta, salmos, foi tudo direcionado por eles, foi montado por eles. Há uma discussão sobre se a Septuaginta era a versão original, a versão confiável, ou se era a versão hebraica. Porém, há vários indícios que mostram que Jesus leu a versão da Septuaginta. Ele usou em diversos momentos essa versão da Bíblia. A questão é, o cânon bíblico, muitos católicos atribuem à Igreja Católica, dita por eles como a Igreja desde o primeiro século, a mesma igreja, né? Sendo que uma série de dogmas mudaram de lá para cá, inclusive que entram em contradição com o que era o cristianismo inicial dos pais da igreja, da época dos apóstolos. Mas o ponto central aqui é que a igreja passou a existir a partir do primeiro século. Anterior a isso não existia, Cristo não havia vindo ainda. Então não tem como a igreja ter separado antes, a não ser que você presuma que os judeus a separaram já pensando no catolicismo romano. De fato, os judeus, boa parte deles se converteram e por isso deixaram de ser judeus e se tornaram cristãos. Mas aí a gente entra em outra seara, o debate sobre se a igreja inicial, a igreja dos primeiros séculos é a mesma que se diz a católica romana, ou seja, a universal, que na verdade é em Roma. Então tem uma contradição grande. Enfim, isso é um tópico para um outro vídeo que eu vou elaborar e vou estar postando aqui no canal, então já me segue, já se inscreve neste canal.